E hoje em mais um vídeo vlog aqui no Motor Driver eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse 430 mil reais e você só pudesse escolher um carro para colocar na sua garagem, que carro que você colocaria? Bom, pode deixar aqui nos comentários porque a gente vai discutir sobre isso. Mas eu particularmente, Carlos, eu não teria dúvidas. Eu iria escolher, sim, um Volvo C40. E eu já explico por quê. Mas antes disso, deixa aí o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E eu não poderia começar a falar desse carro se não fosse pelas rodas, né? Dá só uma olhadinha nesse jogo de rodas, aro 20, rodas de liga leve, calçadas com pneus Pirelli P0, Run Flat, que fazem toda a diferença na hora de você utilizar esse carro aqui, ainda que na pista de corrida, sim, porque eu já andei com este carro em Interlagos e eu vou te falar, ele é pregado literalmente no chão. Bom, aqui nós temos um carro que a frente dele, se você olhar, ele é muito parecido com o XC40. Isso porque ele tem aqui um conjunto com este martelo de Thor, embora os faróis não sejam os mesmos, tá? Do XC40, tem diferenças no desenho. Aqui embaixo nós temos os faróis de neblina, que também servem como cornering lights, que é aquela luz quando você vira o volante, ela acende para ampliar ainda mais o seu campo de visão. Aqui nós temos sensores, aqui de baixo, né, na parte de baixo do carro, os sensores de estacionamento dianteiros, aqui os faróis, que esses faróis aqui, eles têm uma característica muito legal. Eu estava na rodovia de noite, descendo com esse carro, e ele justamente tem o acionamento do farol alto automático. Então, quando você está andando, ele liga o farol alto, porém ele faz um contorno no carro da frente, justamente para não ofuscar a visão, o que é muito legal. Farol totalmente inteligente, graças a esta câmera que nós temos aqui no vidro do carro, que justamente faz com que o Volvo C40 identifique o carro da frente, não ofusque a vista do motorista e sim proporcione total segurança para você. Aqui na frente nós não temos a grade, obviamente é um carro elétrico, então ele não tem necessidade da grade, e nós temos aqui essa capa plástica que protege o que seria a entrada de ar. Mas sim, temos um radiador. Se você olhar aqui por dentro, você vai notar que tem um radiador. Isso porque as baterias precisam de ter arrefecimento. Então, por conta disso, você tem aqui um radiador para manter o sistema das baterias na temperatura ideal. Aqui na frente, na marca da Volvo, você tem essa câmera dianteira, além do sensor de colisão. Então, sempre que você chegar perto de algum carro, você vai acabar recebendo no painel um aviso de frenagem para que você não corra o risco de colidir. E aqui a lateral do Volvo C40, né? Já que ele tem este caimento coupé na carroceria, o que hoje é uma tendência, né? Nós temos aí Fiat Fastback, Volkswagen Nivus, todos eles com este caimento coupé, o que faz com que o carro tenha um estilo único, com essas lanternas que, claro, são características da Volvo. Se você olhar essas lanternas em qualquer lugar do mundo, você vai identificar que de fato é um Volvo. Aqui a marca, o nome do modelo do carro, C40, e aqui do outro lado nós temos Recharge Twin. E por que Recharge Twin? Porque nós temos aqui dois motores de 204 cavalos de potência cada um no eixo traseiro e o outro no eixo dianteiro. Juntos, eles entregam 408 cavalos de potência e um torque brutal de 67,3 kgfm, o que proporciona, por exemplo, uma aceleração 0 a 100 em apenas 4,7 segundos. E aqui nós temos o teto do carro, que, sim, colunas, retrovisores, aqui as colunas também totalmente pretas, né? Porém, nós temos um teto de vidro que vem até aqui e não tem cortina de fechamento. E eu vou explicar o porquê na hora que eu entrar dentro do carro. Mas deixa eu falar de porta-malas aqui. E para abrir o porta-malas de um Volvo, você já sabe, né? Basta passar o pezinho aqui embaixo e ele já faz a abertura
de forma elétrica. Sim, um porta-malas de 413 litros de capacidade, um bom porta-malas, obviamente, um pouco acima da média até dos SUVs da mesma proporção. E aqui nós temos o kit de carregamento, que no final das contas até serve para você levar alguns pequenos objetos, né? Então nós temos aqui um porta-malas excelente. Aqui nós temos essa abertura que para justamente você poder ter acesso do banco traseiro ao porta-malas sem ter a necessidade de descer do carro. Eu vou mostrar isso lá dentro também. Para você fechar o porta-malas, basta você clicar aqui, que ele fecha a tampa do porta-malas, mas mantém o carro aberto, ou então você clica aqui e ele fecha o porta-malas e tranca totalmente o carro. Não é o caso, não preciso trancar o carro, então apenas eu preciso fechar a tampa do porta-malas. E aí, quando você me pergunta, olha, mas onde que fica o motor? Bom, obviamente não é na frente, né? Então, abrindo aqui o compartimento, isso me lembra até uma propaganda antiga da Volkswagen, da Variant, com o saudoso Rogério Cardoso, onde ele abre o compartimento dianteiro da Variant e fala, no lugar do motor, você pode levar bagagem, que justamente é o que acontece aqui. Nós temos um bagageiro aqui de 30 litros de capacidade, o que faz com que você leve uma mochila ou pequenas compras aqui na frente do Volvo. Legal, né? Olha, não reclamem por não ter manta acústica, nós estamos aqui num carro elétrico, tá? Mas nós temos aqui a abertura pelos pistões, então tudo que você precisa aqui em questão de conforto, você tem. O único acesso que você tem aqui no carro é o recipiente de água para o limpador de para-brisa e nada mais. Vamos lá para dentro agora, que eu quero te mostrar a questão de entre-eixos aqui na parte traseira e, lógico, por que não, mostrar um pouco do conforto que esse carro tem, né? E para ajudar, começando a chover, mas tudo bem, tá tudo certo. Lembra que eu falei do teto? Ele não tem uma cortina, mas notou que ele tem um acabamento aqui que ele permite que a entrada de sol não seja tão brusca aqui dentro do carro? Tudo bem, nós temos aqui um tempo hoje bastante nublado, não tá com o sol ardendo, mas como eu estive na praia durante esse final de semana, eu andei com esse carro e, de fato, o sol não incomoda em absolutamente nada. Pelo contrário, deixa o carro ainda assim numa temperatura bastante agradável, mesmo com o sol na cabeça. Aqui atrás nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, e esse encosto de cabeça aqui, lá na central multimídia, eu posso fazer com que ele dobre, justamente para proporcionar que eu tenha uma melhor visão, porque você vê, olha, normalmente os carros cupês, ele tem o vidro bem curtinho, então isso acaba atrapalhando um pouco a visão dele aqui, tá? E nós temos de entre-eixos 2,70 metros, o que proporciona, por exemplo, que eu com meus 1,90 m de altura, olha, tenho aqui 4 dedos tranquilamente para poder viajar. Minha cabeça, mesmo tendo caimento cupê, não pega no teto, então posso viajar aqui na maior paz, com um acabamento excelente aqui, olha, com toque macio, couro. Aqui, olha, a luz, ela é touch. Basta que eu encoste aqui na luz e ela acende e ela apaga. Não temos alça do palavrão aqui, a famosa alça PQP, mas aqui nós temos um compartimento onde eu posso pendurar, por exemplo, um cabide, para levar uma camisa, por exemplo, e aí não ter dificuldade nenhuma. Aqui também eu tenho uma outra alça, então tudo aqui é muito fácil e prático de você utilizar. E aqui, olha, nós temos também as saídas de ar, que estão aqui. Posso ajustar elas da forma que eu quiser, porém eu não ajusto temperatura e nem a velocidade, tá? E aqui embaixo eu tenho 2 tomadas USB do tipo C. Então, isso exige que você tenha o cabo USB tipo C numa ponta e a ponta do seu carregador, que pode ser USB tipo C também, ou então a Lightning, tá? Aqui nós temos essas bolsas porta-revistas, né? Então, aqui dá para levar bastante coisinha. E aqui nós temos a visão do painel do carro, que eu vou lá para frente porque eu quero falar sobre multimídia e também sobre tudo que nós vemos no painel, e com um detalhe bastante interessante. Esse detalhe interessante que eu vou falar, na verdade, é o seguinte: a partir do momento que eu entro no carro, ele já está ligado. Basta que eu pise no freio, engate a marcha e saia. Não tem problema nenhum, o carro já está ligado o tempo todo, ele já aciona o ar-condicionado, olha, tá vendo aqui? O limpador de para-brisa já está sendo acionado sozinho, sem que eu tenha que fazer nenhuma intervenção, isso porque está ligado aqui o sistema automático, e aí
eu posso já utilizar o carro. E para trancar o carro e para desligar o motor, basta que eu simplesmente saia, feche a porta, tranque o carro e aí ele já automaticamente desliga também. Mas vem cá que eu vou te mostrar isso em detalhes. A começar aqui pelo acabamento das portas, né? Totalmente aqui em couro. Ah, vale lembrar, a Volvo não utiliza nada de couro animal nos seus carros, totalmente sintético, isso por uma questão de sustentabilidade, né? Então, antes de você começar a espernear nos comentários, um carro elétrico que prega tanto pela sustentabilidade utilizando couro, saiba que todo este couro aqui, assim como o couro do banco, tá? E também essa camurça aqui, que é um alcântara, né? São totalmente sintéticos, não há nada de origem animal. Mas olha, falando de acabamento das portas, dá uma olhada nisso. Totalmente forrado. Totalmente forrado. Não tem nada de plástico, a não ser aqui, olha. Este detalhe e este detalhe aqui, que inclusive faz uma iluminação maravilhosa durante a noite. Dá um clima muito legal aqui no Volvo C40. Aqui nós temos o volante do carro. Volante que você já conhece, né? Aqui nós temos os ajustes do controle de velocidade de cruzeiro, adaptativo. Aqui eu posso selecionar a distância que eu quero do carro da frente. Aqui deste lado nós temos o OK Google e aí Siri, aqui os botões para você mexer no nosso El. Falei OK Google, aqui a central multimídia já se manifestou. Não quero, tá? E aqui eu tenho este menuzinho onde eu tenho aqui informações do painel, ó. Eu tô aqui, tá todas as minhas informações de viagem aqui do Volvo C40, tá? Daqui a pouquinho eu vou ligar esse painel para você ver, o carro já está ligado, tá? Ó, se eu pisar aqui no freio e engatar a marcha, pronto, o carro já está ativo, basta que eu arranque, ele está me dando um sinal ali de sem cinto de segurança, isso porque de fato não estou, né, vestindo ele, mas aqui, olha, nós temos o painel com um velocímetro digital e analógico do lado esquerdo. Do lado direito, posições de marcha, drive, ré, onde eu tenho que empurrar a alavanca com um pouco mais de força aqui, para ela dar 2 toques, né? E ali, olha, você está vendo que tem carga e energia? Pois é, ali é onde eu faço todo o gerenciamento de energia do carro. E escrito Ready ali em cima, que é para dizer justamente que o carro está pronto para andar. Na hora que eu aperto aqui o botão P na alavanca do câmbio, ele já aciona o freio de estacionamento e aí eu posso ficar tranquilo com o carro parado. E aqui, olha, no centro, esse mapa é justamente o mapa que eu tenho aqui, tá? Então, se eu tiver com qualquer distância, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu pesquisar, colocar aqui um endereço qualquer, um endereço que esteja salvo, não temos aqui, estações de recarga. Vamos lá. Estação de recarga São Bernardo do Campo. Eu nem sei onde que é. Ah, tá. Já sei agora onde que é. Então aqui eu tenho o endereço da estação de recarga, tá? Onde ele vai me dar o endereço. E aí eu clico aqui no iniciar e automaticamente esse mapa se transfere também para o painel do carro para que eu siga e possa chegar no meu destino. É muito legal isso. É muito legal porque eu não preciso nem ficar olhando para a central multimídia. Basta que eu olhe aqui no painel e eu já tenho o mesmo mapa exatamente, o que permite que eu não precise ficar utilizando nada aqui. Posso, por exemplo, vir aqui para o meu Spotify, tá? E mantenho o mapa ali, o que permite, por exemplo, que quem tiver comigo no passageiro possa ter total acesso ao carro. Aliás, essa central multimídia, ela é Android, tá? Então, aqui nós temos o mapa, que você pode fazer o login na sua conta e utilizar. Nós temos aqui também o seu Spotify, que sim, você pode logar exatamente o seu Spotify sem a necessidade de cabos. Aqui nós temos o Apple CarPlay, que aí eu preciso conectar o meu iPhone por cabo, coisa que eu não tenho, porque aqui nós temos somente as 2 entradas USB, né, tipo C, e temos aqui também a tomada 12 volts. Eu, como não tenho o cabo USB tipo C para Lightning, então eu não estou utilizando. E aí, então, eu tenho status do veículo. E é aqui que a coisa começa a ficar legal. Aqui nós temos o sistema de monitoramento dos pneus, tá? Aqui, o serviço. Próximo serviço recomendado, após 19.147 km ou em 448 dias. Isso porque ele faz uma estimativa do tanto que você roda por dia,
com a quilometragem, né? E aí, por conta disso, ele já dá aqui uma estimativa para você poder levar o seu Volvo C40 para manutenção. Aqui nós temos os aplicativos do carro, então mapas, Bluetooth, rádio, Tidal, YouTube Music e o Spotify. Telefone e Apple CarPlay, Google Assistant, assistente de autonomia e o status do veículo, Play Store e manual de instruções. O assistente de autonomia, ele te dá aqui velocidade, estilo de condução, controle de clima, né? Então, tudo aqui para você utilizar. Então, olha, eu tenho a estimada aqui algo em torno de 140 km de autonomia para eu poder rodar. E o meu consumo agora está sendo de 7 kWh para cada 100 km. Isso porque eu estou parado com o carro ligado aqui. Neste botão eu tenho as câmeras, as 4 câmeras, dianteira, traseira e também a câmera de ré. E quando eu clico, eu posso ter acesso a todas elas. Ó. Câmera de ré, aí eu volto para 360, câmera do retrovisor direito, clico novamente, 360, câmera do retrovisor esquerdo, tem uma gota ali persistente, né, inclusive, e a câmera dianteira, onde eu vejo a frente do carro, tá? Então todas essas câmeras aí eu posso aqui ajustar também, com guias de roda, né, que são as linhas guias. Aqui eu tenho um ar-condicionado, sistema este que eu particularmente, você sabe, eu sempre critico, né? Eu falo sempre que o ar-condicionado para mim tem que ter botões físicos, porque facilita a vida, mas aqui nós temos somente ele, dual zone, automático, obviamente, para eu poder utilizar ele totalmente pela central multimídia. Isso é uma proposta da Volvo, tá? De trazer um painel mais minimalista, tá? É uma proposta da marca. E aqui eu tenho configurações. Aqui é que o negócio fica legal. Tem uma série de dados aqui, mas o que importa está aqui. Condução, modo off-road, assistência à direção, lane keeping aid, road sign. Road sign, na verdade, ele faz a leitura de placas, ó. Tá vendo ali no velocímetro? Logo abaixo que tem ali a bolinha com 30 km por hora, sim, é porque essa rua aqui, ela é de 30 km por hora e ele faz a leitura para você, tá? E aqui, notificação de pronto para conduzir, que é aquele red ali. One Pedal Drive. Esse sistema aqui é legal demais, que é onde eu ligo ele para que justamente eu não precise utilizar os freios do carro. Posso simplesmente acelerar e na hora que eu tiro o pé do freio, ele faz a frenagem para mim. Então é um painel muito completo, tudo você comanda aqui no C40 pela central multimídia, tá? E aqui eu tenho uma série de outras coisas, inclusive eu deixei o carro fazendo a instalação do sistema novo, da atualização. Ele baixou a atualização nova do carro e da multimídia, e aí eu deixei instalando algo que demora em torno de 1h30 aproximadamente, e aí eu deixei o carro durante o final de semana, como eu rodei pouco com ele, eu deixei lá carregando e instalando o sistema, tá? Aliás, carregando não, somente instalando o sistema. Aqui nós temos o carregamento por indução do celular, então eu posso colocar meu telefone celular aqui, que não tem problema nenhum. A alavanca de câmbio, como eu já mostrei, né? Posição ré, neutro, drive e o botão park. Então, para que eu note que aqui, olha, eu vou puxar uma vez, puxo de novo, ele vai para D. Puxo uma vez só, ou empurro, ele vai para neutro. Empurro mais uma vez, ele vai para ré, tá? E aí, eu aperto o P, ele entra em modo parking. Aqui nós temos um esqueminha que pode ser dado com uma lixeirinha, tá? Ele vai cair aqui neste pequeno compartimento que tem aqui, uma lixeirinha para você poder descartar os seus papeizinhos aí de bala, de pedágio, por aí vai. Aqui nós temos esse pequeno baúzinho, tá? Onde você pode levar pequenos objetos também. E é isso, é um interior muito minimalista que nós temos aqui no Volvo C40, totalmente funcional, né? Aqui onde eu tenho este menu, eu tenho ele aqui, eu desligo o mapa ou religo o mapa, e quando eu aperto o OK, eu tenho aqui o computador de bordo do carro que eu posso redefinir ou simplesmente fechar. Não vou redefinir nada porque eu estou utilizando o carro. É um carro muito legal aqui, olha, retrovisor frameless, né, que se chama porque ele não tem bordas aqui, são bordas infinitas, e aí ele é também, obviamente, um retrovisor fotocromático. Aqui o plafond de luzes, onde eu posso apagá-las, tudo via touch, tá?
toquei, ela acende novamente com as luzes apagadas, olha. Clico aqui, ela acende uma, clico aqui, ela acende a outra, sem que eu precise me preocupar em apertar botões. Aqui o botão SOS, que é o serviço Volvo On Call, tá? Que é um serviço de concierge que você tem à sua disposição. E aqui, olha, o porta-luvas, olha só, desce devagarzinho, tudo maravilhosamente bem. Mas chega de falar, não chega de falar não, tem ainda aqui, eu já mostrei, né, a memorização dos bancos aqui, onde eu posso ajustar o banco na minha posição e fazer ele memorizar. E aqui, olha, eu tenho os botões aqui da porta. Tenho aqui a central de travas, os retrovisores elétricos, onde eu baixo aqui, olha, e o retrovisor vai fazer, aliás, baixo não, eu simplesmente clico nos dois aqui, no L e no R, tá? Clico nos dois botões aqui e ele faz a abertura, tá? E aqui eu tenho os botões dos vidros elétricos, assim como trava de criança e trava de vidro traseiro. Sim, eu não preciso ir até lá na porta do carro mexer, ou com a chave do carro, ou uma travinha. Eu simplesmente clico aqui e eu tenho já a trava de criança para eu poder utilizar. Mas eu tenho certeza que você quer andar com o carro, né? Então vamos lá que eu vou te explicar tudo sobre ele a partir de agora. Bora acelerar. E esse daqui é o nosso Volvo C40 Recharge AWD. Sim, ele é um carro 4x4 com tração sob demanda, mas eu já vou falar desse ponto para você aqui. Vamos começar falando de posição de dirigir, porque neste carro aqui, meu amigo, a posição de dirigir é simplesmente impecável. Bom, você sabe que eu gosto de dirigir um pouco mais para frente, um pouco mais próximo do volante, né? Mesmo com braços e pernas mais flexionados, eu prefiro dirigir assim, é um costume que me acompanha há anos e por isso eu não abro mão. Vamos lá, bancos apoiam super bem costas e pernas. E nós temos aqui todo o acionamento dos bancos elétricos. Totalmente. Ajuste de distância do assento, ajuste de altura, inclinação, encosto e também o ajuste lombar. O único ajuste que não é elétrico é essa aba aqui, que prolonga o assento do carro, tá? Você coloca ela um pouquinho mais para frente e aí você tem aqui uma alça para você poder puxar e colocar mais para frente ou retornar à posição normal. Não há problema nenhum, obviamente, em você fazer um ajuste manual aqui no carro, até porque, de fato, todos os outros ajustes são elétricos e nós temos aqui memorização dos bancos. Então, se você e outra pessoa dirigem, compartilham o mesmo carro, vocês podem colocar aqui cada um a sua memorização aqui dos bancos, para justamente na hora que você for sair, você não precisa ficar fazendo todos os ajustes. Apenas pressiona o botão da memória que você selecionou e pronto, está resolvido. O próprio banco já faz todo o ajuste de altura, de inclinação, de distância e do encosto totalmente automático para você. Mas vamos falar aqui do grande atrativo deste carro, que é a mecânica. Isso porque nós temos aqui dois motores 100% elétrico, cada um de 204 cavalos. Um motor de 204 cavalos que fica na roda dianteira e outro motor de 204 cavalos nas rodas traseiras. Esses dois motores combinados entregam aqui 408 cavalos de potência e o torque é de aproximadamente 33,6 kgfm de torque em cada eixo, o que juntos dá um torque de 67,3 kgfm, ou seja, quando você vai fazer um 0 a 100, que aqui nesse carro é de 4,7 segundos, você literalmente leva uma grande patada. A bateria dele é de 78 kWh, então você tem, por exemplo, uma estação rápida de carregamento, como a que eu fui da própria Volvo lá em Botucatu na inauguração, que entrega 150 kWh de carga, você tem aqui o carregamento em aproximadamente 45 minutos, o que é totalmente excelente para você que tem um carro elétrico poder carregar um carro neste tempo. Você para almoçar, deixa carregando e quando você retorna, você já tem a bateria do seu carro completamente carregada para você seguir viagem. É um ponto muito bom.
Mas se você fizer isso em carregadores de 22 kWh ou de 7 kWh, você vai ter aí a carga podendo demorar até 16 horas. Então é importante que você vá num ponto de carga rápida ou média, né, de média para rápida, para você poder fazer a recarga. E olha só, eu não vou nem falar, tá ouvindo o silêncio? Porque você me esculhambaria aqui nos comentários e não precisa, né? Mas não tem nenhum ruído aqui dentro. Nenhum ruído. E eu vou contar para você uma coisa. Eu acabei de voltar do litoral de São Paulo. Fui passar o final de semana lá e eu desci com o Volvo com aproximadamente 78% de carga. Desci a serra pela Anchieta e cheguei lá com 70% de carga. Ou seja, eu gastei 8% de carga apenas para ir de São Bernardo, que é onde eu moro, até a Praia Grande, que foi o local que eu fui ficar hospedado lá pelo final de semana. Neste exato momento, eu subi também hoje de manhã com este carro aqui. Então, hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro, tá? Só para te posicionar, porque esse vídeo aqui provavelmente vai depois pro ar, e aí você vai falar, nossa, mas numa quinta-feira você tá subindo da praia, mas você não trabalha? Trabalho, calma, só fui passar o final de semana, tá? Então, eu retornei para cá com 46%, e 46%, honestamente, me dá uma autonomia bastante boa para eu poder, de repente, até fazer uma outra viagem. Então, eu poderia descer e subir 2 vezes, ou até 3, se eu quisesse me arriscar um pouquinho, que eu não teria problemas aqui com o Volvo. Quando eu fui para Botucatu, andando com este carro aqui, nós fomos em 2 unidades. Nós fomos neste carro aqui, exatamente, neste C40, e fomos num XC40. Nós fomos em 2 duplas para experimentar o carro, conversar e por aí vai. Nós rodamos de São Paulo para Botucatu aproximadamente 290 quilômetros de distância. E chegamos com o carro lá ainda com 30 e poucos por cento de bateria, ou seja, daria para esticar mais a viagem, mas aí chegamos ao destino, colocamos o carro para carregar, era um carregador de carga rápida, então ele carregou super rápido e isso proporcionou que a gente fizesse essa viagem com total segurança. Ah, mas carro elétrico é complicado de viajar. Hoje não mais, hoje tem bastante pontos elétricos já. Você pode, por exemplo, ir de São Paulo até Curitiba na maior tranquilidade. Quer um exemplo? Renato Maia, do canal Falando de Carro. Se você não conhece o Renato Maia, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, do canal dele, mas eu tenho certeza que você conhece. Ele foi de Peugeot 208 elétrico, que é um carro que tem 50 kWh de bateria, e ele foi para Foz do Iguaçu utilizando o 208 elétrico. Eu não assisti o vídeo, eu acho que ele ainda não publicou. Talvez na data de publicação deste vídeo aqui, ele já tenha publicado o vídeo dessa viagem, mas ele foi sem maiores percalços, tá? Então, é possível sim hoje você viajar com um carro elétrico. Dá para viajar numa tranquilidade tremenda, desde que você trace a sua rota contando com os eletropostos. Não adianta você ir por rotas que você não vai ter. Aí é um problema, tá? Mas se você traçar a sua rota contando com eletropostos, você pode fazer uma viagem tranquila, sem nenhuma dificuldade. Vamos falar aqui de suspensão, porque nós sabemos que carros importados normalmente não estão tropicalizados para o Brasil e, consequentemente, nem sempre suportam este solo lunar que nós temos. No caso do Volvo, ele obviamente passa por um ajuste para outros mercados. E aqui no Brasil ele tem um ajuste muito bem feito, tá? Ele tem aqui um ajuste que permite que você tenha uma suspensão muito confortável, muito macia, sem rolagem excessiva da carroceria, tá? Que proporciona bastante segurança, inclusive em curvas, caso você entre um pouco mais rápido, e também proporciona que você não tenha batidas secas e muito menos fim de curso. Isso porque nós estamos falando aqui de um SUV, né? Então, obviamente, ele não daria fim de curso, mas muitas vezes as batidas secas acontecem. Isso porque o carro não está preparado para isso. Não é o caso aqui do Volvo C40, está muito bem calibrado, então você pode ficar sossegado que você não vai ter dificuldade nenhuma em relação a ter batidas secas aqui na suspensão. E em questão de conveniência, bom,
tem tudo que você precisa aqui, né? Por exemplo, você tá o carro agora a 50 km por hora. E veja só, eu vou largar o volante do carro e olha que maravilha, ele está fazendo a curva para mim. Sim, ele faz a curva porque ele tem o leitor de faixas aqui, logo atrás do retrovisor, que é o cérebro do computador, né? É o cérebro do carro. E nós temos aqui sim o leitor de faixas, além de controle de velocidade adaptativo, que freia totalmente quando o carro da frente para, e basta que você aperte o resume que ele vai voltar à velocidade que você já havia setado, tá? E ele tem aqui o assistente de permanência em faixa. Olha, estou numa curva, eu simplesmente larguei o carro aqui, tá? E ele está fazendo a curva para mim, sem maiores problemas. Óbvio que ele vai segurar aqui por apenas 20 segundos, olha só. Segure o volante e ele vai começar a apitar. Vamos ver se o carro vai pegar apitando, se o microfone, ó. Tá ouvindo? Aqui ele está pedindo, segure o volante, ele de laranja passa para vermelho o aviso, e aí sim você tem toda a frenagem do carro aqui acontecendo para você, e aí você tem aqui o sistema atuando justamente para que você possa voltar a segurar o volante. Mas é muito legal o recurso aqui do Volvo C40, porque você tem aqui a segurança de, por exemplo, numa eventual distração, tá? Você ter o carro corrigindo para você o volante, o que sim é muito bom e transforma isso num ponto muito seguro. Ponto interessante deste carro também está na segurança, né? Porque nós temos aqui airbag de motorista e de passageiro, airbags laterais, airbags de cortina, tá? E temos aqui também airbags para os joelhos. Então você tem aqui segurança total dentro do Volvo C40. Porém, eu vou te falar, se você um dia bater um Volvo na sua vida, você tem que ser muito ruim de roda. Isso porque, quando você se aproxima demais do carro da frente, ele não só te alerta para você frear, mas ele também freia, caso ele note que você vá colidir. Justamente por conta da segurança ativa que esse carro aqui tem. Então, além de controle de tração, estabilidade, assistente de partida em rampa e tudo mais, você ainda tem uma segurança ativa muito atuante. Sim, para tudo o carro vai apitar, isso é um fato. Mas é um apito para sua segurança, justamente porque a Volvo não quer que você colida os carros da marca. Então, você sim vai ter toda a segurança a bordo que você precisa. Um outro recurso muito legal, você está notando aqui que... Bom, na verdade você não está notando isso porque não dá para ver aqui o meu movimento nos pedais. Mas eu não estou utilizando o freio do carro. Não estou utilizando. E você viu que ele parou. Isso porque nós temos aqui o recurso One Pedal Drive, que você seta aqui na central multimídia, que aliás, uma central multimídia muito responsiva, muito boa mesmo, tá? Que você tem um sistema aqui Android Auto e o CarPlay, é uma central Android, tá? Mas ela espelha aqui o Android Auto e o CarPlay, com a necessidade de cabos, você não pode fazer nada aqui sem cabos. Porém, ela tem aqui duas portas USB do tipo C. Como eu não tenho o cabo USB tipo C para Lightning, que é o caso do meu iPhone, então eu estou utilizando aqui o sistema nativo total e 100% não tem nenhum problema em utilizar. O meu Spotify está conectado, o Google Maps está conectado, me dá toda a relação de eletropostos, então é uma central muito ativa que você já viu aqui que eu mostrei, né? Então, onde que eu estava? No One Pedal Drive. Esse recurso One Pedal Drive, ele faz o quê? Ele permite que você tire o pé do acelerador e ele já faça a frenagem. Com isso, você até vai utilizar o freio sim no pedal, mas numa situação em que você precisa de uma frenagem mais forte. Se você estiver andando a uma distância segura do carro da frente, se você não estiver acelerando forte demais, e se você tiver tempo de deslocamento da distância, você pode simplesmente soltar o pé do acelerador que ele vai fazer a frenagem para você, acendendo luzes de freio também. Porém, ele ainda tem um recurso de regenerar a carga de bateria. Então você pode andar com o carro na maior tranquilidade, que na hora que você tira o pé, ao mesmo tempo que você está regenerando bateria, você também já está fazendo a frenagem. No começo é difícil se acostumar sim com o recurso One Pedal, tá? Mas ele é um recurso muito prático de você usar e na hora que você acostuma, literalmente você não quer saber de outro recurso a não ser este do One Pedal, que de fato é muito legal aqui no Volvo C40. Agora,
Quando a gente fala de aceleração de 0 a 100, eu não estou numa pista que permita que eu faça essa aceleração. Mas abri um pouquinho ali e eu posso dar uma cravadinha só para você sentir. Mas eu não vou puxar muito não. Mas ó, olha o absurdo que esse carro faz. É muito rápido. É muito rápido. Passageiros normalmente, se estiverem mexendo no celular, vão ficar com o celular voando na mão. Vão assustar porque é de fato uma patada que você tem aqui. Ou seja, um carro muito seguro, um carro muito rápido, com uma autonomia muito boa, isso porque a Volvo estima algo em torno de 498 km no ciclo europeu. Aqui no Brasil, eu estou para te falar que 400 km você faz com total tranquilidade com esse carro aqui, então você pode utilizar, obviamente não vou falar de consumo aqui, até porque não estou medindo esse consumo em quilômetros por litro, né? Mas aqui, olha, ele está me dando 27,6 kWh para cada 100 km. Ou seja, se a bateria tem 78, eu estou fazendo 27, eu estou contando aí com uma autonomia média na casa dos 350 km para eu poder rodar com o Volvo C40 sem susto nenhum. Tá bom, né? Eu acho que é bastante interessante. Mas vamos descer do carro agora, que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o que eu penso deste carro aqui especificamente e principalmente da eletrificação dos carros aqui no nosso país. E claro que também eu vou responder a pergunta que eu fiz lá no começo, né? O porquê que eu não teria dúvida em escolher um carro como esse daqui. E a minha resposta, ela é muito simples. O que nós temos aqui é um carro extremamente confortável, um carro muito bonito, que traz status para qualquer lugar que você chegar, um carro super confortável, um carro muito seguro, com um 0 a 100 de 4 segundos e o melhor de tudo, com um custo de manutenção que praticamente não existe. Isso porque, que tipo de manutenção que você precisa fazer num carro desse, além de cuidar das baterias e do arrefecimento, sendo que as baterias têm garantia de 8 anos? De fato, a eletrificação no país, ela veio para ficar e agora, cada vez mais fácil de você utilizar um carro como este daqui, 100% elétrico. Seja para viagens mais curtas, seja para viagens mais longas, isso por conta de ação das próprias montadoras, das próprias marcas, que, claro, têm interesse de vender o carro para você e por conta disso elas estão criando também as estações de carga para que você não fique na mão com um carro 100% elétrico. Ou seja, se você ainda duvida que carro elétrico é o futuro, eu vou te falar que de fato ele não é o futuro não. Ele já é presente e está cada vez mais próximo da gente. Curtiu esse vídeo? Então deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e aproveite para curtir também as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.